Aqui nesse mesmo canal, a gente tem falado dessas pesquisas e analisando os números que elas têm mostrado. E temos vários institutos que perceberam o que aconteceu no primeiro turno e estão muito mais atentos em detectar esses movimentos de mudanças de votos e mesmo dos votos úteis com muito mais precisão do que aconteceu no primeiro turno. Mas de todos esses institutos, nenhum deles é mais visado que o Datafolha. O Datafolha se tornou o principal instituto de pesquisas eleitorais do país desde o fim do Ibope em 2019. E muitos estrategistas e marqueteiros de campanha esperam os resultados do Datafolha para traçar algumas estratégias e conseguir tentar mudar as coisas. E se engana quem acredita que o Bolsonaro não está ligando para essas pesquisas. Ele está ligando para isso e está agindo de acordo com esses resultados. Vamos mostrar isso para vocês em números. Nos votos gerais, Lula tem 49% e Bolsonaro tem 44%. A mesma coisa que deu na semana passada. Na margem, o Lula tem algo entre 47% e 51%. E o Bolsonaro tem algo entre 42% e 46%. Como vocês já puderam notar aqui, na margem, os dois estão praticamente empatados. Uma diferença muito pequena. Já nos válidos, o Lula tem 53% e o Bolsonaro tem 47%. Se a gente aplicar a margem, o Lula tem algo entre 50% e 55%. Se a gente aplicar a margem, o Lula tem algo entre 50% e 55% e o Bolsonaro tem algo entre 45% e 49%. A margem continua estreitíssima. Ainda que a pesquisa aponte que Lula seria o vencedor da eleição hoje, esse aperto na margem ainda deixa tudo em aberto e a possibilidade de virar votos por parte de Bolsonaro é real. A gente tem olhado essas pesquisas aqui com outros olhos, observando outros dois dados que permitem a gente avaliar o cenário com muito mais precisão. Os dados da rejeição e os dados de aprovação do governo. Os dados da rejeição dessa pesquisa dizem isso aqui. Bolsonaro manteve os 51% de rejeição, o que já era esperado. Afinal, ele teve algumas ações altamente reprováveis essa semana. Nessa pesquisa, o Lula tem 46% de rejeição. No primeiro turno, a rejeição do Lula ficava em algo ali próximo dos 38%, 39%. Em pouco mais de 2 semanas, o Lula aumentou a rejeição dele em mais de 10%, o que torna tudo ainda muito mais indefinido. Outro dado que é animador para o Bolsonaro é que a avaliação positiva do governo dele está em uma tendência de alta, empatada com a sua avaliação negativa, que atualmente tem essa tendência de queda. Essa percepção que se tem que ele está fazendo um bom governo também pode criar um cenário favorável para ele. Porém, as ações que ele tem tomado, como cortes de programas sociais e as notícias de que ele está fazendo de tudo para segurar o preço dos combustíveis, podem ser uma bomba que ele precise desarmar há 2 semanas do pleito. E todo esse cenário, que embora seja positivo, também pode fazer com que essa impressão positiva se pulverize no meio de tanta notícia negativa. Observem que a campanha de rejeição que ele tem promovido contra o Lula deu certo na primeira semana, mas não alterou nada nesta segunda semana. Por outro lado, este dado também revela que o Lula precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, se ele quiser se tornar o próximo presidente do Brasil. Qualquer erro estratégico aqui pode fazer a diferença. A rejeição alta do Bolsonaro também tem muito a ver com o que aconteceu com ele no feriado do dia 12 de outubro. A pesquisa foi conduzida no dia 13 e no dia 14. Pode ser que essa pesquisa ainda não tenha detectado todo esse movimento, mas pode ser que ela já tenha de fato incluído esse cenário aí. Por isso, nós vamos considerar que essa ida dele à Aparecida do Norte e a agressão que seus apoiadores fizeram com os fiéis que estavam ali para reverenciar Nossa Senhora, já teve o seu impacto na pesquisa. Essa ida dele à Aparecida, a agressão que seus apoiadores fizeram com os fiéis que não estavam ali para saber de votos, conseguiu sensibilizar uma parte do país que se sentiu muito agredida com essa atitude. E esse foi um dos erros mais grotescos que o Bolsonaro podia fazer no meio da campanha. Este erro, literalmente, foi vilipendiar
uma celebração religiosa e fazer tudo aquilo que ele disse que o Lula ia fazer. A gente já falou em um vídeo aqui no nosso canal que o nome disso é projeção. E é isso que ele está fazendo. Ele está projetando no outro aquilo que ele mesmo é e aquilo que ele mesmo faz. Nas redes sociais, a campanha bolsonarista continua afirmando que é Lula quem desrespeita as religiões e a fé das pessoas e que ele é que vai fechar a igreja. Mas foi o presidente que foi a um evento religioso para sequestrá-lo e fazê-lo de um palanque eleitoral, pisando em cima da própria igreja. E foram os seus apoiadores que agrediram as pessoas que estavam ali. Foram eles que desrespeitaram as regras de um lugar sagrado. Ali posicionado, onde o nosso cinegrafista está mostrando, é a TV Aparecida. Então não dá para entender direito o que eles estão falando, mas claramente dá para ver que está tendo ali uma pequena confusão. Olha, tem até criança ali no meio, Dani. Servidores da TV Aparecida, gente. É da TV católica, é da TV que trabalha lá. Olha aí, ó. Eu vou pedir para você prestar atenção comigo, vem comigo, direciona seu olhar para essas pessoas que estão de preto tentando escoltar. Elas estão com uma logo amarela. Esse é o símbolo da TV Aparecida, da TV da Basílica. Não é da TV da cidade, é da TV da Basílica. E eles estão sendo hostilizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E isso pode ser muito mais forte e ter um efeito muito mais devastador do que as campanhas que o Bolsonaro tem feito na televisão, em que ele diz que Lula venceu em presídios. Se você está aqui, nesse momento, nessa igreja, está me acompanhando nas redes sociais, e acredita mesmo, está de acordo que o Papa é vagabundo, que o Papa é safado, e que a CNBB é um câncer da igreja, e que Dom Orlando é um bispo que usa a batina para manipular o povo de Deus, para fazer politicagem, levante-se agora e vá embora. Mas até na campanha, vocês sabem que o Bolsonaro ia usar as fake news. Porque mesmo nos presídios, quem não foi condenado ainda tem direito a voto. E muita gente de população carcerária, como ele quer fazer entender, não é necessariamente preso. Você precisa levar em consideração os funcionários que estão ali também. Eles também fazem parte da população contada nessa estatística. O Lula já se tocou que qualquer deslize que ele cometa, as coisas mudam na hora. E ele também entendeu que ele não pode se deixar cair na pauta de costumes e discutir aborto, casamento gay, banheiro unissex, mamadeira de piroca, essas coisas. Isso é algo que engaja o bolsonarismo e tem muito eco nas redes sociais, mas não acrescenta em nada na discussão que o próprio Lula precisa propor ao país. Questões básicas e simples como emprego, saúde, educação, alimentação, são coisas que importam mais. E o Bolsonaro não tem programas ou dados concretos que provem que ele fez alguma coisa muito importante nessas áreas. Por isso que ele está querendo arrastar a campanha para esse esgoto e o Lula está fazendo o possível para tirá-la desse esgoto. Tanto é assim que o próprio Lula já entendeu que ele será muito atacado e xingado nas redes e que ele vai fazer um verdadeiro treinamento para esse primeiro debate que vai acontecer na Band, agora no domingo. E ele vai tentar ao máximo desgastar o Bolsonaro nesse debate, colocar na roda, por exemplo, as mentiras da ministra Damares, que admitiu que aquela história que ela contou em um culto evangélico não era verdade e que ela ouviu esse relato nas ruas aonde ela passou. E se ela ouviu esse relato nas ruas e não fez nada, não mandou investigar, ela prevaricou e isso cai em cima do próprio governo do Bolsonaro. Como é o primeiro debate da televisão, esse debate da Band promete ter uma repercussão altíssima e ele tem condições de alterar o rumo das campanhas. E deve também ser o penúltimo debate entre Lula e Bolsonaro na TV. A campanha dele não confirma se ele irá a debates em outras emissoras. A campanha dele não confirma se ele irá a debates em outras emissoras.
E a Record e a Rede TV já descartaram seus debates e não vai mais acontecer. Apenas o SBT se mantém ali com uma data para fazer um debate, mas o Lula não confirma que se irá. E provavelmente ele não irá. A estratégia do Lula se concentra no primeiro e no último debate, porque ele sabe que são os dois mais importantes e que vão deixar muito mais impressão na cabeça dos eleitores e que vai mexer muito mais com a emoção das pessoas. E ele sabe trabalhar isso muito bem, mas Bolsonaro também sabe. Tudo que a gente tem afirmado aqui nesse canal tem base nesses dados, que são análises desses números que fazem com que a balança possa ir para um lado ou para outro. Aquele cenário de certeza que tivemos em outras eleições não está prevalecendo agora e tudo aponta que nada dará essa certeza para nós antes do dia 30 de outubro. Por isso mesmo que os resultados nas urnas são muito importantes. Mas a gente já sabe que eles não serão aceitos tão facilmente assim por Bolsonaro, sejam esses resultados favoráveis, sejam eles desfavoráveis. Em todo caso, os resultados seguem indefinidos, mesmo num cenário de estabilidade e cristalização de votos. Mesmo que você diga que o Lula tem uma vantagem numérica, sim, ele tem. Os dados dele são muito melhores que os dados do Bolsonaro. Mas vamos deixar uma coisa clara aqui. Isso é apenas um retrato deste momento e tudo pode mudar daqui a 2 semanas. Nas ruas das grandes cidades do Brasil, o clima é de divisão total. E este clima deve permanecer até depois do último momento, no dia 30 de outubro. Isso não vai passar com facilidade depois dessa data. Essa data apenas vai sacramentar quem será o novo presidente do Brasil, mas não vai sacramentar o fim do bolsonarismo.